Lá em Marcos 12 apresenta quando Jesus é interrogado para falar qual mandamento é mais importante dentre todos os mandamentos da lei de Moisés. E olha só que interessante que Jesus responde. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E agora eu vou fazer algumas perguntas. E eu quero que você responda dentro de você com muita sinceridade. Você realmente ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua força? Você realmente vive uma vida para Deus ou é só um frequentador de igrejas? Você realmente vive uma intimidade com Jesus ou somente diz que é um cristão e na verdade não faz nada que Jesus manda você fazer? Você realmente estaria disposto a largar tudo para seguir Jesus? Se Jesus te mandasse largar qualquer coisa, você realmente largaria? E aqui, esse amor que Jesus diz é um amor que não é qualquer tipo de amor. É um amor de todo o coração. Então, amor é onde você entrega tudo que você tem. Onde você está disposto a largar tudo o que você tem. Você realmente tem esse amor por Deus? Você realmente ama Deus de todo mesmo o seu coração, de todo o seu entendimento? E, sabe, a gente primeiro também precisa entender por que Deus quer que a gente o ame dessa forma. Bom, uma coisa a gente tem que entender. Deus não quer que a gente ame Ele dessa forma porque Ele precisa. Porque Deus não precisa do nosso amor. Deus já é autossuficiente em si mesmo. Deus não é carente. Deus é completo. Na verdade, não é Deus que precisa do nosso amor, mas é a gente que precisa de amar Ele de todo o coração. É a gente que precisa disso realmente. E por isso Deus manda a gente fazer isso. E por que a gente precisa fazer isso? Porque quando a gente não ama Deus de todo o coração, a gente está disposto a largar Ele por algumas coisas. Às vezes por alguma amizade, às vezes por algum objeto, às vezes pelo celular, pelo computador, por qualquer outra coisa. Quando a gente não ama Deus, a gente está disposto a largar Ele por qualquer outra coisa. Ou por alguma coisa específica. E se a gente está disposto a largar Deus por alguma coisa específica, a gente está disposto, mais suscetível a pecar. E consequentemente, a gente está mais suscetível a ir para o inferno. Parece um exagero, mas na verdade é a realidade. Quando a gente não está com o coração inteiro em Deus, a gente está mais perto do pecado e consequentemente mais perto do inferno. Mas quando o nosso coração realmente está em Deus, a gente não quer largar Deus por nada. A gente não quer ficar longe de Deus, a gente não aguenta ficar longe de Deus. Então, dessa forma, a gente fica mais longe do pecado. É mais difícil da gente cair em pecado. E dessa forma, a gente está mais próximo do reino de Deus, mais próximo da salvação, mais próximo de Deus. Então, uma coisa eu quero que você entenda. Deus pede para que você ame Ele de todo o seu coração. Que você esteja disposto a largar tudo por Ele, não porque Ele precisa, mas porque você precisa fazer isso. Porque Deus manda você fazer isso porque Ele te ama e quer te ver perto dEle. E quer te ver perto do céu, quer te ver perto da salvação. Então, você amar Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento é porque você precisa. E é porque Jesus te ama e quer que você o ame de volta também. Então você pode estar se perguntando agora, mas Gabriel, como que eu faço para alcançar esse amor? Bom, eu quero te apresentar uma história que se retrata lá em João, capítulo 21, onde depois de Jesus ter ressuscitado e Pedro ter negado ele 3 vezes, Jesus ele meio que tem um encontro com Pedro para se restaurar com Pedro, para meio que para conversar com Pedro, para trocar uma ideia com Pedro. E então, nesse encontro que Jesus tem com Pedro, ele faz algumas perguntas para Pedro. Mas antes de falar sobre essas perguntas, eu queria te falar sobre algo que está meio que escondido nesse texto traduzido por brasileiro. Porque esse texto, oficialmente, ele foi escrito em grego. E em grego, diferente da gente brasileiro que fala, por exemplo, sobre amor e fala, tipo assim, fulano ama fulano, ou eu amo meu amigo. Bom, tipo assim, o amor por casamento, a gente não diferencia em um amor por amigo no nosso falar, mas a gente sabe que na nossa mente tem algo diferente. Mas os gregos, quando era quem falava em grego, quando era para diferenciar sobre amor, realmente falava sobre um tipo de amor diferente. Por exemplo, tem o amor filéu, que é o amor de amigo, um amor fraternal, e tem o amor ágape,
que é o amor incondicional, um amor sacrificial, um amor que não procura nada em troca. E eu quero que você entenda sobre esses dois amores, porque nesse texto, Jesus ele chega para Pedro e pergunta primeiro para Pedro: Pedro, tu me amas ágape? Ou seja, Jesus estava perguntando para Pedro: Pedro, você me ama incondicionalmente? Você largaria qualquer coisa por mim? E então Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo filéu. Ou seja, Pedro meio que estava respondendo: Senhor, eu não te amo ágape, como eu deveria realmente amar. Eu não te amo incondicionalmente de todo o meu coração, mas eu te amo como um amigo. E então Jesus manda Pedro cuidar das ovelhas dele. E depois Jesus ele retorna novamente para Pedro e faz a mesma pergunta: Pedro, tu me amas ágape? E Pedro novamente responde que ama Jesus filéu. E então acontece a mesma coisa e depois Pedro volta e Jesus pergunta para ele, só que pergunta outra coisa, pergunta diferente: Pedro, tu me amas filéu? E então Pedro ele fica triste, meio que reconhece: nossa, eu amo Jesus filéu, eu não amo ele ágape, mesmo ele tendo se entregado por mim. E então Pedro ele responde: Senhor, tu sabes de tudo e sabes que eu te amo filéu. Então Pedro meio que entende isso. E Jesus também vê que Pedro não ama realmente como deveria amar. Mas em vez disso, em vez de Jesus, por exemplo, lançar um raio na cabeça dele ou castigar ele de alguma forma, Jesus não faz isso. Jesus meio que dá a entender que mesmo que Pedro, nesse momento, amasse ele filéu, depois Pedro amaria tanto a Jesus que estaria disposto a morrer por ele. E alguns relatos dizem também que Pedro, ele morreu crucificado de cabeça para baixo por Jesus, porque ele não se considerava digno de morrer como seu mestre. Então meio que Jesus estava falando: Pedro, mesmo que você nesse momento não me ama como deveria amar, não me ama sacrificialmente, um dia você me amará, ao ponto de morrer por mim. E o que esse texto deixa pra gente entender? Talvez nós não amemos atualmente Jesus como deveríamos amar. Talvez atualmente a gente não ame Jesus com amor incondicional. Talvez atualmente a gente não ame Jesus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Mas Jesus ele é paciente. E ele faz a gente entender que ao longo do tempo, caminhando realmente ao lado dele, com intimidade, a gente um dia vai amar ele ágape. A gente um dia vai amar ele incondicionalmente, assim como Pedro foi capaz de amá-lo. Então, você tem que entender que é andando ao lado de Jesus, é andando juntamente com ele, que você vai amá-lo cada vez mais. Porque o amor de Jesus é maravilhoso. E através disso a gente consegue amá-lo novamente facilmente. Mas eu quero que você entenda também que andar ao lado de Jesus não é somente você ser um frequentador de igreja no domingo. Você só ir pro culto domingo e depois voltar para a mesma rotina, tá tudo bem. Não, você andar ao lado de Jesus é você viver integralmente com Ele, ou seja, diariamente com Ele. É você, na semana toda, você buscar Ele no seu secreto, buscar Ele lendo a Bíblia, buscar Ele orando, buscar Ele jejuando de todo o seu coração, fazendo o seu devocional, porque assim você conhece mais a Jesus, assim você tem uma intimidade com Jesus, e é isso que Jesus quer ter conosco. Jesus quer ter intimidade com a gente. Além disso, Jesus não quer que você também somente fique nos tempos de devocional e depois saia do seu quarto e viva novamente da mesma forma. Jesus quer que você tenha uma transformação. E a transformação é você se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Não é sobre você ser perfeito, porque a gente é ser humano, a gente não é perfeito. Mas é sobre você caminhar dia após dia buscando ser melhor, com a ajuda de Deus. E entendendo que mesmo se você tropeçar, Deus estende a mão para você levantar e ser melhor a cada dia. E é sobre você, ao longo do seu dia também, viver para Jesus com todo o seu coração. Enquanto você está estudando, enquanto você está trabalhando, enquanto você está no seu momento em família, com seus pais, com os seus amigos, você fazer isso como se estivesse fazendo para Deus. Na Bíblia até fala para a gente fazer tudo como se estivesse fazendo para Deus. Mesmo que você esteja trabalhando, você tem que fazer isso como se fosse para Deus. E fazer isso de todo o seu coração. Então, é sobre você viver uma vida inteira para Jesus. A sua vida inteiramente está para Jesus. Desde quando você se levanta, até quando você vai dormir e até quando você está dormindo. Você viver para Jesus.
pensando em Jesus, com o seu coração em Jesus. E assim, você vai um dia amá-lo ágape. Se você atualmente não ama ágape, tudo bem, mas não se contente com isso. Continua caminhando com Jesus, continua buscando a Ele, continua vivendo uma vida inteiramente para Ele. E um dia você vai amá-lo, assim como Pedro amou. Um dia você vai amá-lo ao ponto de morrer por Ele, ao ponto de viver fielmente por Ele, até a morte, seja de qualquer forma. Então, olhe para Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Os nossos olhos devem estar em Cristo, para que as pessoas em nossa volta sejam moldadas, para que o nosso redor seja moldado e para que a gente seja moldado. E mesmo que seja difícil, entenda que Jesus está do seu lado te ajudando. Bom, essa foi a mensagem de hoje e eu espero que você tenha sido realmente tocado pelo Espírito Santo. Eu espero que você realmente entenda que é necessário você buscar Cristo, porque é necessário você ler a Bíblia, sabe? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Às vezes você pode até pensar, nossa, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Você tem sim, meu amigo. Você tem. E o tempo que você fica no Instagram, e o tempo que você fica no TikTok, e o tempo que você fica enrolando, fazendo qualquer coisa que seja. Você tem tempo para Jesus. Não deixa a sua carne te levar para o caminho errado. Não deixa a sua carne te levar para a preguiça e para a procrastinação. Mas olha para Jesus. Entende que Ele quer estar do seu lado. E que Ele está do lado de Jesus também. Não faça essas coisas por obrigação. Bom, esse foi o vídeo e muito obrigado por você ter ficado até o final. Se você foi tocado por essa mensagem e pensou em outra pessoa, compartilhe essa mensagem com essa outra pessoa. Compartilhe essa mensagem no grupo da família, porque eu tenho certeza que Deus, além de ter falado com você, quer falar com outras pessoas também. Se você puder dar o like, se inscrever no canal também, eu agradeceria muito. E bom, essa foi a mensagem. Muito obrigado. Tchau, tchau. Deus abençoe.